Olá, hoje é dia 10 de setembro de 2022 e vamos continuar com alguns apontamentos, desta vez do capítulo 30 do livro Os Mensageiros, de André Luiz, escrito por Chico Xavier. O capítulo 30 ele traz em seu título Em Palestra Afetuosa. E o contexto ele continua na mesma dinâmica dos capítulos anteriores, em que em Campo da Paz eles receberam a visita de alguns amigos e por estarem hospedados em Campo da Paz, tanto André como Vicente como Aniceto, eles passam a interagir com esses visitantes de Campo da Paz, que são recepcionados na casa ali, no local onde está Alfredo e Ismália. E esse capítulo 30 inicia com a conversação de André e Vicente com as duas irmãs, né, que eles conversavam, Aldonina e Cecília. E a conversação começa com eles trazendo que uma irmã delas, a irmã Isaura, se casou em Campo da Paz e reside em nosso lar, com o marido, que é funcionário dos serviços de investigação do Ministério do Esclarecimento. E daí Vicente, após esse comentário, ele traz que isso traz muita admiração para ele, o fato de ter casamentos também no ambiente espiritual. E aí eles comentam que isso é muito mais do que natural, pois se existe casamento no ambiente físico, né, no ambiente encarnado, e ele é uma das situações, uma das comemorações, digamos assim, ou uniões mais sublimes que se pode existir, é natural que também exista isso no ambiente espiritual. E aí a Aldonina ela comenta que para possuir essa aventura é preciso ter amado na terra, movimentado os mais nobres impulsos do espírito. Para colher os júbilos dessa natureza é necessário ter amado com a alma. Os que se consagram exclusivamente aos desejos do corpo não sabem amar além da forma, são incapazes de sentir as profundas vibrações espirituais do amor sem morte. Então, aí eles começam a trazer um amor num sentido mais quintessenciado, um sentido mais sublime, mais evoluído, que estamos aos poucos tateando aqui no nosso ambiente físico, né? Que é aquele amar, talvez sem uma explicação de fato, sem uma razão específica, né? Ou seja, não é apenas por admiração, não é apenas por interesse, não é apenas pela beleza física, né? Ou pela inteligência, por algumas características pessoais do outro, e sim por algo mais profundo, né? Que eles chamam aqui como esse amar da alma. E aí o André pergunta como é que se realizou o consórcio, né? Como é que se realizou esse casamento. Já que, por exemplo, a própria Cecília, que está ali conversando com eles, ainda espera a possibilidade de visitar a cidade, e a prima dela, né, que eles comentaram ali, a Isaura, já não é nem prima, né, uma das irmãs, se eu não me engano, que ele comenta, já conseguiu ir para o nosso lar. Né? Daí ela fala que Isaura não poderia correr atrás do noivo, porque estava em situação inferior à dele. Mas Antônio, que é o marido, né, como superior, poderia descer a buscá-la. Porém, há certas exigências para que isso aconteça. Exige-se uma preparação para que Isaura conseguisse se elevar e permanecer em nosso lar. Então ela foi aconselhada para permanecer ainda em Campo da Paz por 6 anos, para que ela conseguisse apurar o enxoval dos sentimentos, que comenta aqui no capítulo. E aí eles comentam mais uma característica
de Campo da Paz, né, que lá também tem instituições muito belas, muito sublimes. No entanto, a própria Cecília comenta que elas permanecem ali em Campo da Paz, na vizinhança dos irmãos encarnados, e as tempestades que atingem a eles obrigam-os a serviços constantes. E os quadros interiores que os cercam são profundamente dolorosos, é assim que ela comenta. Eles não têm, por exemplo, lá os ministérios da união divina e nem da elevação, então não tem uma influência superior com tanta facilidade quanto o nosso lar. E eles precisam de gente muito educada no Evangelho para que os trabalhos e os auxílios aconteçam com eficiência. A colônia em si, ela também está em um local e para que facilite a sua finalidade, que é um socorro de urgência, um posto de enfermagem avançado, né, rodeado por alguns perigos, né? E o governador deles, inclusive, comenta que o trabalho exteriormente é rigoroso e incessante, né? Que eles estão em um campo de batalha, mas dentro existe uma tranquilidade, que é difícil até de compreender, na paz de Jesus, que é o que ela comenta. E o trabalho da Cecília e da Aldonina ali está sendo a assistência junto dos recém-encarnados. Então, elas utilizam ali das possibilidades espirituais, do deslocamento espiritual, inclusive da volitação, para auxiliar nos primeiros anos de vida, principalmente até os 7 anos, porque a cada dia reencarna, em média, 15 a 20 indivíduos ali em Campo da Paz. Nessa conclusão do capítulo, a gente pode pensar, né, se já há uma diferenciação notável entre o nosso lar e Campo da Paz, né, e ambos estão em esferas ali ainda baixas, né? Nosso lar a gente já estudou que está ainda em um ambiente do umbral, né, ainda. Imagine o que deve ter, o que ainda de sublime deve ter em esferas mais elevadas, né, em cidades espirituais mais elevadas, tanto na Terra e imaginemos inclusive em outros planetas mais elevados que a gente. Até de repente é difícil a gente imaginar o quanto pode ser sublime e bonito essas esferas, o quanto a gente pode apreender do que acontece lá. Que possamos todos os dias nos esforçar para aprender o máximo possível da nossa experiência aqui, para que atinjamos essas esferas mais altas junto com os nossos companheiros que estão conosco ainda.